O que vou contar agora não é apenas minha história. É um espelho que reflete a dor de quem já sentiu que o chão sumiu debaixo dos pés. Tem gente que acha que o inferno fica embaixo da terra, mas eu descobri que ele pode estar dentro da própria casa, num porão frio, onde ninguém escuta os gritos. E quando você aprende a contar cada golpe, cada lágrima, cada pedaço de alma que arrancam de você, algo muda. Você descobre que a força não vem de quem nunca caiu, mas de quem aprendeu a se levantar, mesmo quando todo mundo apostava na sua queda. O que vou revelar aqui tem relação direta com os próximos minutos da sua vida. Talvez você reconheça em mim alguém que conhece, ou talvez reconheça a si mesmo em algum momento dessa jornada. Quem ignora os sinais da própria dor quase sempre percebe, tarde demais, que poderia ter mudado tudo antes. Eu esperei, sofri, contei cada golpe como quem conta os dias para uma sentença acabar. Mas chegou uma hora que eu entendi. Ou eu me reerguia como um fênix, ou eu morria naquele porão sem que ninguém soubesse que eu existia. Se você quer continuar recebendo histórias reais como essa, que mostram que é possível renascer, mesmo quando tudo parece perdido, se inscreve aqui agora. Porque o que vem a seguir vai te mostrar que a alma humana é mais forte do que qualquer corrente, mais brilhante do que qualquer escuridão e mais livre do que qualquer prisão que tentarem construir ao seu redor. O porão não tinha janelas, era um buraco escuro onde a luz do dia nunca entrava. E eu aprendi que existem lugares onde o tempo para de passar. Passei anos descendo aqueles degraus de madeira podre, sentindo o cheiro de mofo misturado com medo, carregando o peso de uma vida que não escolhi. Cada passo era um lembrete de que eu tinha me tornado prisioneira dentro da minha própria casa. As paredes suavam umidade e meu corpo suava terror. Ninguém imagina que uma avó, uma mulher que deveria estar cercada de netos e risadas, pode viver num inferno tão silencioso que até os gritos ficam presos na garganta. Eu me chamo Olímpia. E durante muito tempo achei que esse nome não significava nada. Olímpia deveria remeter a algo grandioso, divino, celestial. Mas eu me sentia como a menor das criaturas, rastejando entre a obediência e o desespero. Meu marido não precisava de correntes para me prender. Ele usava palavras afiadas como lâminas, olhares que cortavam mais fundo que qualquer faca, e um silêncio pesado que me sufocava mesmo quando ele não dizia nada. O porão era meu castigo por existir, por respirar, por ousar ter vontade própria. Cada vez que eu contrariava suas ordens, cada vez que minha voz soava mais alta que um sussurro, ele apontava para a porta do porão e eu sabia o que vinha. Descer aqueles degraus era descer para dentro da minha própria morte. Eu não morria de verdade, mas algo dentro de mim apodrecia a cada dia. Ficava horas ali, às vezes a noite inteira, sentada no chão gelado, abraçando meus joelhos, tentando encontrar um pedaço de mim que ainda estivesse vivo. O frio entrava pelos ossos e se instalava na alma. Eu chorava baixo, com medo de que ele ouvisse e decidisse que eu merecia ficar mais tempo. Chorava por mim, pela mulher que eu tinha sido antes de aceitar aquele casamento, pela menina que um dia sonhou em ser feliz. Mas as lágrimas secavam rápido ali embaixo, porque até elas sabiam que não adiantava. Foi no porão que comecei a contar. Não tinha relógio, não tinha calendário, não tinha nada que me conectasse com o mundo lá fora. Então, eu comecei a contar os golpes. Contava quantas vezes ele batia a porta ao me trancar. Contava quantas vezes meu coração acelerava quando ouvia passos acima da minha cabeça. Contava quantas respirações eu precisava dar para não enlouquecer completamente. Esses números viraram minha única companhia, minha única forma de provar para mim mesma que eu ainda existia. Se eu conseguia contar, significava que eu ainda estava consciente. Se eu estava consciente, significava que ainda havia uma centelha de vida em mim. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses e os meses em anos. Eu perdi a conta de quantas vezes desci aqueles degraus. Perdi a conta de quantas vezes implorei por misericórdia e recebi apenas mais escuridão. Mas uma coisa eu não perdi: a capacidade de sentir. Por mais que ele tentasse me quebrar,
Por mais que o porão tentasse me engolir, havia algo dentro de mim que se recusava a apagar completamente. Era pequeno, frágil, quase invisível, mas estava lá. Uma brasa que insistia em não morrer, mesmo sufocada por toda aquela cinza. E foi essa brasa que me salvou. Porque tem uma diferença entre sobreviver e viver. Eu estava sobrevivendo, respirando apenas o suficiente para não morrer. Mas viver, realmente viver, isso eu tinha esquecido como se fazia. Eu olhava para o teto do porão, imaginando o céu que existia além daquelas tábuas velhas, e me perguntava se um dia eu voltaria a sentir o sol no rosto. Me perguntava se eu merecia sentir. Me perguntava se ainda havia tempo para ser Olímpia de verdade, e não apenas um fantasma que atendia por esse nome. E foi nessas perguntas, nesse silêncio pesado e doloroso, que comecei a encontrar as primeiras respostas. Você já se sentiu preso em algum lugar, mesmo que não fosse físico? Já teve que contar os dias só para provar que ainda estava vivo? Deixa aqui embaixo como você encontrou forças, quando tudo parecia perdido. A primeira vez que desci ao porão, eu ainda acreditava que aquilo era temporário. Pensei que se eu me comportasse direitinho, se eu fosse a esposa perfeita, se eu engolisse minhas palavras e meus sonhos, ele pararia. Mas abusadores não param. Eles testam até onde podem ir. E quando percebem que você não reage, eles vão mais fundo. Meu marido descobriu que eu tinha medo do escuro. E foi exatamente isso que ele usou contra mim. Ele transformou meu medo numa arma. E o porão na arena, onde eu era destruída pouco a pouco. Cada descida era uma derrota. Cada noite ali embaixo era um pedaço de mim que eu deixava para trás. No começo, eu gritava, socava a porta, chamava por ajuda, implorava para que alguém me ouvisse. Mas ninguém nunca ouvia. A casa era isolada, longe de vizinhos, longe de qualquer possibilidade de salvação. E mesmo que alguém ouvisse, o que fariam? Naquela época, ninguém se metia em briga de marido e mulher. A violência dentro de casa era considerada assunto privado. E uma mulher que reclamava era vista como fraca, dramática, exagerada. Então eu aprendi a não gritar mais. Aprendi que o silêncio doía menos do que a humilhação de ser ignorada. Aprendi que às vezes a única pessoa que pode te salvar é você mesma. Os golpes não eram sempre físicos. Claro, houve vezes em que ele levantou a mão, em que me empurrou escada abaixo, em que deixou marcas que eu escondia debaixo de mangas compridas. Mas os golpes mais profundos eram invisíveis. Eram as palavras que ele cuspia com desprezo, me chamando de inútil, burra, feia, velha. Eram os olhares de nojo que ele me lançava quando eu servia o jantar. Era o jeito que ele me tratava na frente dos outros, como se eu fosse um móvel velho que ele mantinha por falta de opção. Esses golpes não deixavam hematomas na pele, mas deixavam cicatrizes na alma que nunca saíam. Eu comecei a acreditar nele. Comecei a achar que eu realmente era tudo aquilo que ele dizia, que eu não merecia coisa melhor, que eu tinha sorte de ter um teto sobre a cabeça, que ninguém mais me queria. Ele plantou essas mentiras na minha cabeça com tanta frequência que elas criaram raízes. E quando você acredita que não vale nada, você aceita ser tratada como nada. Eu aceitei o porão, aceitei a escuridão, aceitei viver como um fantasma dentro da minha própria vida. Porque eu tinha esquecido que um dia eu fui viva, que um dia eu tive sonhos, que um dia eu fui Olímpia. Mas tem algo sobre a escuridão que as pessoas não entendem. Quando você fica tempo suficiente no escuro, seus olhos começam a se ajustar. Você começa a enxergar coisas que não via antes. Você começa a perceber detalhes, sombras, formas. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Quanto mais tempo eu passava no porão, mais eu começava a enxergar a verdade. A verdade sobre ele, sobre mim, sobre aquela prisão que eu mesma tinha ajudado a construir. Eu comecei a entender que o porão não era apenas um lugar físico. Era uma metáfora para tudo que eu tinha aceitado, tudo que eu tinha permitido, tudo que eu tinha me tornado. E quando você enxerga a verdade, não dá mais para fingir que não viu. Não dá mais para voltar atrás e viver na ilusão. A verdade dói, queima, rasga por dentro, mas também liberta.
Eu comecei a entender que se eu queria sair daquele porão, não bastava esperar que ele abrisse a porta. Eu precisava encontrar a chave dentro de mim mesma. Precisava parar de contar os golpes que recebia e começar a contar os passos que eu daria para sair dali. Mas ainda não era a hora. Ainda havia mais dor pela frente, mais escuridão para atravessar, mais pedaços de mim que precisavam morrer antes que eu pudesse renascer. Quando foi a última vez que você percebeu que estava aceitando algo que te destruía? Às vezes a maior prisão não tem grades, tem costumes. Conta aqui embaixo se você já precisou se libertar de alguma situação que parecia impossível de escapar. Tem um momento na vida de quem sofre em silêncio que é pior do que o sofrimento em si. É quando você percebe que se acostumou com a dor. Quando o anormal vira normal, quando o absurdo vira rotina. Quando você acorda de manhã já esperando o pior e nem se surpreende mais quando ele chega. Eu tinha chegado nesse ponto. O porão tinha deixado de ser um castigo e tinha se tornado parte da minha vida. Eu descia aqueles degraus com a mesma naturalidade de quem vai lavar louça ou varrer o chão. Meu corpo sabia o caminho de cor. Meus pés conheciam cada degrau torto, cada tábua solta. Eu tinha me tornado uma especialista em sobreviver no meu próprio inferno. Mas a alma humana é estranha. Ela aguenta muito, mas não aguenta tudo. Existe um limite, um ponto de ruptura que cada pessoa tem dentro de si. Algumas pessoas chegam nesse ponto e quebram de vez. Outras chegam nesse ponto e explodem. Eu cheguei nesse ponto e comecei a acordar. Foi gradual, silencioso, quase imperceptível. Não foi nenhum grande momento de revelação, nenhuma luz divina descendo do céu. Foi nas pequenas coisas. Foi quando percebi que eu tinha parado de olhar no espelho, porque não reconhecia mais quem estava ali. Foi quando notei que meu sorriso tinha desaparecido completamente, como se meu rosto tivesse esquecido como fazer aquele movimento. Eu tinha uma neta pequena naquela época. Ela vinha me visitar de vez em quando, toda animada, com aquela energia que só criança tem. E um dia ela me perguntou por que eu sempre parecia triste. Ela tinha uns 6 anos, olhos grandes e curiosos, e aquela pergunta saiu da boca dela com uma inocência que me atravessou como uma flecha. Eu tentei sorrir, tentei mentir, tentei dizer que estava tudo bem, mas ela balançou a cabeça e disse: "Vovó, você parece um passarinho preso numa gaiola." Naquele momento, algo dentro de mim rachou. Porque ela tinha razão. Eu era exatamente isso. Um passarinho que tinha esquecido que nasceu para voar. A partir daquele dia, comecei a prestar atenção em coisas que eu tinha deixado de notar. Comecei a perceber como meu marido falava comigo na frente das outras pessoas, sempre com aquele tom de superioridade disfarçado de piada. Comecei a reparar como ele controlava cada centavo que entrava em casa. Como ele decidia o que eu podia ou não podia fazer. Como ele me tratava como propriedade e não como pessoa. Comecei a ver que o porão era apenas a expressão física de algo muito maior. Um sistema inteiro construído para me manter pequena, submissa, invisível. E eu tinha participado desse sistema. Eu tinha dito sim quando deveria ter dito não. Eu tinha me calado quando deveria ter gritado. A culpa começou a me devorar. Eu me culpava por ter aceitado, por ter ficado, por não ter tido coragem de sair antes. Me culpava por cada vez que minha neta tinha que ver a avó dela naquele estado. Me culpava por ser fraca, por ser covarde, por ser tudo aquilo que eu jurava que nunca seria. Mas a culpa é uma prisão tão cruel quanto o porão. Ela te prende no passado. Te faz revirar os mesmos erros 1000 vezes, te impede de seguir em frente. E eu percebi que se eu quisesse me libertar do porão físico, eu precisava primeiro me libertar do porão mental. Precisava perdoar a Olímpia que aceitou, para que a Olímpia que estava nascendo pudesse ter espaço para crescer. Porque não se reconstrói em cima de ruínas. Não se ergue uma nova vida sem antes fazer as pazes com a antiga. Eu precisava olhar para todos aqueles anos de sofrimento e entender que eles não tinham sido em vão. Cada golpe que eu contei tinha me ensinado algo sobre resistência. Cada noite no porão tinha me mostrado que eu era mais forte do que imaginava. Cada lágrima derramada tinha regado algo dentro de mim
que ainda estava vivo, esperando a hora certa para brotar. E essa hora estava chegando. Devagar, mas estava chegando. Você já se sentiu culpado por ter demorado para sair de uma situação ruim? Já percebeu que estava vivendo no automático e esqueceu quem você realmente era? Deixa aqui nos comentários o que te fez acordar para a sua própria vida. Despertar não é um momento único. É um processo doloroso, cheio de idas e vindas, de avanços e recuos. Teve dias que eu acordava decidida a mudar tudo. E no final da tarde eu já tinha voltado para o mesmo lugar de sempre. Teve dias que eu juntava coragem para enfrentá-lo. E bastava um olhar dele para eu desmoronar completamente. Mudar não é fácil quando você passou anos sendo treinada para ser pequena. Seu corpo reage no reflexo. Sua mente sabota seus planos. Seu coração grita que é perigoso demais tentar. Mas mesmo assim, mesmo com todo esse medo, algo dentro de mim tinha mudado. Eu tinha visto a gaiola. E uma vez que você vê, não consegue mais fingir que ela não existe. Comecei a fazer pequenas rebeldiões silenciosas. Nada que ele notasse de imediato, mas que, para mim, eram vitórias gigantescas. Voltei a me olhar no espelho, mesmo que doesse ver o que eu tinha me tornado. Comecei a pentear meu cabelo com mais cuidado, a passar um batom que eu guardava há anos no fundo da gaveta. Comecei a me reconectar com partes de mim que eu tinha enterrado vivas. Cada gesto desses era um ato de resistência. Uma forma de dizer para mim mesma que eu ainda importava, que eu ainda existia além da dor. Ele não percebia, mas eu estava construindo algo dentro de mim. Estava juntando os pedaços, colando as rachaduras, preparando o terreno para algo maior. O porão continuava fazendo parte da minha rotina. Ele ainda me mandava para lá quando eu ousava respirar fundo demais, quando meu olhar demorava um segundo a mais em alguma coisa que não era ele. Mas algo tinha mudado na forma como eu descia aqueles degraus. Antes eu descia derrotada, arrasada, morta por dentro. Agora eu descia com raiva. Uma raiva surda, silenciosa, mas potente. Raiva de ter perdido tanto tempo. Raiva de ter acreditado nas mentiras dele. Raiva de ter me tornado sombra quando eu nasci para ser luz. E essa raiva, ao invés de me destruir, começou a me fortalecer. Porque raiva direcionada é energia, é combustível. É o fogo que você precisa para queimar as correntes que te prendem. Eu comecei a planejar. Não de forma clara, não de forma consciente, mas minha mente já estava trabalhando nos bastidores. Eu observava os horários em que ele saía de casa, os momentos em que eu ficava sozinha, as pequenas frestas de liberdade que apareciam aqui e ali. Comecei a guardar moedas escondidas no fundo de uma lata velha, centavo por centavo, como quem junta migalhas para um dia fazer um pão. Comecei a anotar em papéis pequenos as coisas que ele dizia, as ameaças que ele fazia, os momentos em que ele perdia o controle. Eu não sabia ainda o que ia fazer com tudo aquilo, mas alguma coisa dentro de mim sabia que um dia aquilo seria importante. As pessoas ao meu redor começaram a notar que algo estava diferente. Minha filha me perguntou se eu estava bem, se tinha acontecido alguma coisa. Eu menti, como sempre mentia. Mas dessa vez a mentira saiu diferente. Saiu com uma firmeza que surpreendeu até a mim mesma. Eu disse que estava tudo sob controle. E de certa forma estava. Não o controle da situação, mas o controle de mim mesma. Eu estava começando a me reconquistar. Estava começando a entender que a Olímpia que ele tinha tentado destruir era indestrutível. Ela estava ferida, machucada, cicatrizada, mas ainda respirava. E enquanto respirava, havia esperança, porque a alma não morre fácil. Ela pode ser pisoteada, sufocada, trancada no escuro, mas se tiver uma brecha, uma fresta, 1 milímetro de luz, ela luta para sobreviver. Minha alma tinha passado anos lutando sozinha, enquanto eu assistia de longe. Agora, finalmente, eu estava me juntando a ela nessa luta. E estava parando de ser espectadora da minha própria vida e começando a ser protagonista. E quando você decide ser protagonista, tudo muda. As portas não se abrem sozinhas, mas você começa a procurar as chaves. Os caminhos não ficam mais fáceis, mas você começa a caminhar mesmo assim.
E foi exatamente isso que eu fiz. Você já sentiu raiva de si mesmo por ter demorado tanto para reagir? Já percebeu que pequenos atos de rebeldia podem ser o começo de uma grande revolução? Compartilhe aqui embaixo qual foi o primeiro passo que você deu para mudar algo que estava te destruindo. Tem uma coisa sobre violência que quase ninguém fala. Ela não acontece só no corpo. Ela acontece na alma, no espírito, naquela parte de você que ninguém vê, mas que todo mundo sente. Meu marido não precisava me bater todos os dias para me destruir. Ele fazia isso com o silêncio pesado, que enchia a casa inteira, com os olhares que me faziam sentir menor do que nada, com as palavras que ele escolhia a dedo para me cortar onde mais doía. Violência psicológica é isso. É morrer todo dia sem que ninguém perceba. É sangrar por dentro enquanto sorri por fora. É gritar em silêncio enquanto o mundo acha que está tudo bem. E eu sangrei durante anos sem que uma única pessoa soubesse. O pior de tudo era a solidão. Não a solidão de estar sozinha fisicamente, mas a solidão de não ter ninguém que entendesse. As pessoas olhavam para mim e viam uma mulher casada, com filhos criados, com netos, com uma casa. Elas achavam que eu tinha uma vida normal, uma vida boa, até. Ninguém imaginava que por trás daquela fachada existia um inferno particular, um porão que me engolia noite após noite. E quando eu tentava falar, quando eu deixava escapar alguma coisa, as pessoas não acreditavam. Achavam que eu estava exagerando, que todo casamento tem seus problemas, que eu deveria ser grata pelo que eu tinha. Então eu aprendi a guardar tudo dentro. Aprendi que alguns infernos a gente atravessa sozinha. Mas solidão também ensina coisas. Ensina que você é sua única companhia garantida nessa vida. Ensina que no final das contas, a única pessoa que pode realmente te salvar é você mesma. Ensina que força não vem de fora, vem de dentro. Eu passei tanto tempo esperando que alguém aparecesse para me resgatar, esperando que minha família percebesse, esperando que ele mudasse, esperando que um milagre caísse do céu. Mas milagres não caem do céu. Milagres são construídos com suor, lágrimas e decisões difíceis. E eu precisava tomar a decisão mais difícil da minha vida. Escolher a mim mesma. Escolher a si mesma soa simples, mas não é. Não quando você passou a vida inteira colocando todo mundo na frente. Não quando te ensinaram que ser mulher é se sacrificar, é aguentar, é ser forte no sentido de carregar tudo sem reclamar. Eu tinha sido ensinada que meu valor estava em servir, em obedecer, em manter a família unida a qualquer custo. E o custo tinha sido minha sanidade, minha alegria, minha alma. Mas agora eu estava percebendo que manter a família unida não valia nada se eu estava completamente destruída. Que servir aos outros não fazia sentido se eu estava me perdendo no processo. Que obedecer me custou tudo o que eu era. E eu não queria mais pagar esse preço. A virada começou numa noite específica. Ele tinha me trancado no porão de novo. E dessa vez eu fiquei a noite inteira ali. Fazia frio. Um frio que entrava pelos ossos e congelava até os pensamentos. Eu estava sentada no chão, tremendo, abraçando meus joelhos, quando de repente eu parei de tremer. Não porque o frio tinha passado, mas porque algo dentro de mim tinha congelado de vez. Um pedaço de mim morreu naquela noite. O pedaço que ainda tinha a esperança de que ele mudasse. O pedaço que ainda achava que as coisas podiam melhorar. O pedaço que ainda se importava com o que ele pensava ou sentia. Esse pedaço morreu ali, no escuro. E no lugar dele nasceu outra coisa. Nasceu determinação. Quando ele abriu a porta na manhã seguinte, eu subi aqueles degraus diferentes. Ele não percebeu. Porque abusadores nunca percebem quando estão perdendo o controle. Eles acham que podem pisar para sempre, que a vítima vai sempre se curvar, que o medo é eterno. Mas o medo tem prazo de validade, e o meu tinha acabado. Eu não tinha mais medo dele. Eu tinha medo de continuar vivendo daquele jeito, de morrer sem nunca ter realmente vivido, de deixar essa terra sem que ninguém soubesse quem era a verdadeira Olímpia. Esse medo era maior do que qualquer coisa que ele pudesse fazer comigo. E foi esse medo que me impulsionou para frente. Você já teve que escolher entre a paz dos outros
e a sua própria sobrevivência? Já percebeu que às vezes é preciso deixar algo morrer dentro de você para que algo novo possa nascer? Conta aqui embaixo qual foi o momento que você percebeu que precisava escolher você mesmo. Quando você decide mudar, o universo inteiro parece conspirar contra você. As circunstâncias ficam mais difíceis, os obstáculos aparecem de todos os lados e até seu próprio corpo tenta te convencer de que é melhor voltar atrás, porque mudança dói, mudança assusta, mudança significa sair da zona conhecida, mesmo que essa zona seja um inferno, e arriscar o desconhecido. E tem gente que prefere o inferno conhecido do que o céu desconhecido. Mas eu já não era mais essa pessoa. Eu tinha decidido que preferia morrer tentando voar do que viver rastejando. Preferia me arriscar no desconhecido do que apodrecer no porão que eu já conhecia tão bem. O primeiro passo real que dei foi procurar ajuda. Não foi fácil admitir que eu precisava, que eu não conseguia sozinha, que eu estava quebrada demais para me consertar apenas com força de vontade. Encontrei um grupo de mulheres que se reunia numa igreja próxima. Elas não falavam abertamente sobre violência doméstica, mas eu sabia que muitas delas viviam o que eu vivia. Dava para ver nos olhos, na forma como elas falavam baixo, na forma como se encolhiam quando alguém levantava a voz. A primeira vez que compartilhei minha história, minha voz tremeu do começo ao fim. Eu chorei tanto que mal conseguia falar. Mas elas me ouviram, e pela primeira vez na vida, eu não me senti sozinha. Essas mulheres me ensinaram coisas que eu nunca tinha aprendido. Me ensinaram que eu tinha direitos, que eu não precisava aceitar ser tratada daquele jeito, que existiam lugares para onde eu podia ir se precisasse sair de casa. Me ensinaram que violência doméstica não era normal, não era aceitável, não era algo que eu deveria aguentar em silêncio. Elas compartilharam suas próprias histórias, e cada história era um espelho onde eu me via refletida. Percebi que eu não estava sozinha, que existiam milhares de Olímpias espalhadas pelo mundo, todas trancadas em seus próprios porões, todas contando seus próprios golpes, todas sonhando com o dia em que poderiam ser livres. E se elas estavam lutando, eu também podia lutar. Comecei a juntar documentos, certidão de casamento, documentos da casa, papéis que provavam que eu existia além daquele casamento. Parece bobagem, mas quando você vive anos sob controle, você esquece que tem identidade própria. Meu marido guardava tudo trancado, como se eu fosse fugir, se tivesse acesso aos meus próprios documentos. E ele não estava completamente errado. Eu consegui tirar cópias quando ele viajou por uns dias. Escondi tudo numa bolsa velha que guardei na casa de uma vizinha de confiança. Cada documento que eu separava era um passo em direção à liberdade. Cada papel era uma prova de que eu existia, de que eu tinha nome, de que eu podia reconstruir minha vida se tivesse coragem suficiente. A coragem não veio de uma vez. Veio em ondas, em momentos, em pequenos atos que foram se somando até formar algo maior. Teve dia que eu tive coragem de olhar nos olhos dele e não desviar o olhar. Teve dia que eu tive coragem de dizer não quando ele mandou eu descer para o porão. Teve dia que eu tive coragem de ligar para minha filha e contar parte da verdade, mesmo sabendo que ela ia ficar chocada, que ela ia fazer perguntas que eu não estava pronta para responder. Cada pequeno ato de coragem me fortalecia para o próximo. Era como construir um músculo. No começo dói. No começo você não consegue levantar quase nada. Mas quanto mais você exercita, mais forte você fica. E eu estava ficando forte. Não do jeito que as pessoas imaginam, com músculos e força física. Eu estava ficando forte por dentro, naquele lugar onde ninguém vê, mas que sustenta tudo. Minha coluna estava endireitando. Meu olhar estava mudando. Minha voz estava ficando mais firme. Eu ainda morava na mesma casa. Ainda dividia a mesma cama. Ainda vivia sob o mesmo teto que meu opressor. Mas algo fundamental tinha mudado. Eu não era mais dele. Eu era minha. E essa mudança interna era o começo de tudo. Porque ninguém consegue te prender de verdade se você já se libertou por dentro. Você já precisou juntar coragem em pequenas doses até ter força suficiente para uma grande decisão?
Já descobriu que às vezes a liberdade começa por dentro, antes de se manifestar por fora? Deixa aqui nos comentários qual foi o pequeno ato de coragem que mudou tudo pra você. O dia que eu saí daquela casa foi o dia mais assustador e mais libertador da minha vida. Não foi um dia planejado com meses de antecedência. Não foi um dia em que acordei com certeza absoluta do que estava fazendo. Foi um dia como outro qualquer, até que deixou de ser. Ele tinha saído cedo, disse que ia demorar a voltar. Eu fiquei sozinha naquela casa que tinha sido minha prisão por tantos anos, e de repente tudo ficou muito claro. Se eu não saísse naquele momento, talvez nunca mais tivesse coragem. Se eu deixasse aquele dia passar, eu ia passar mais 10 anos contando golpes no porão. E eu não tinha mais 10 anos para perder. Eu não tinha mais nem um dia. Peguei uma mala pequena e coloquei dentro apenas o essencial. Algumas roupas, meus documentos que eu tinha escondido, uma foto dos meus netos e uma corrente que tinha sido da minha mãe. Não levei quase nada material, porque eu tinha aprendido que coisas não importam. Liberdade importa. Dignidade importa. Alma importa. Todo o resto pode ser reconstruído, recomprado, recuperado. Mas se eu ficasse mais um dia naquela casa, eu ia perder de vez a única coisa que ainda me restava. A mim mesma. Então eu fechei a mala, dei uma última olhada para aquela casa que tinha sido meu inferno e saí pela porta da frente. Não pela porta do porão, pela porta da frente. Como gente, como Olímpia. Minha filha me recebeu com lágrimas nos olhos. Ela sabia que algo estava errado há anos, mas não sabia a extensão do problema. Quando contei tudo, quando mostrei as marcas que eu escondia, quando descrevi as noites no porão, ela ficou em choque. Ficou com raiva de mim por não ter contado antes. Ficou com raiva dela mesma por não ter percebido. Ficou com raiva do pai, que ela achava que conhecia. Mas na verdade era um estranho. Mas a raiva passou. E o que ficou foi o amor. Ela me abraçou como não me abraçava desde criança. E naquele abraço, eu senti que tinha feito a escolha certa. Que eu não estava sozinha. Que eu tinha uma família de verdade. Uma família que me amava pelo que eu era. E não pelo que eu podia servir. Os primeiros dias fora daquela casa foram estranhos. Eu acordava no meio da noite esperando ouvir passos pesados. Esperando a ordem para descer ao porão. Meu corpo tinha sido treinado para o medo, e ele não esquece fácil. Eu pulava com qualquer barulho, tremia quando ouvia vozes masculinas altas, sentia o coração disparar sem motivo aparente. O trauma não desaparece só porque você mudou de endereço. Ele fica ali, grudado na sua pele, infiltrado nos seus ossos, ecoando na sua mente. Mas agora eu tinha espaço para respirar, para começar a processar, para começar a curar. E cura exige tempo, exige paciência, exige amor próprio. Ele tentou me buscar, ligou 1000 vezes, mandou recados, apareceu na porta da casa da minha filha, dizendo que eu era dele, que eu tinha que voltar, que ele ia mudar. Disse tudo que abusadores sempre dizem quando percebem que estão perdendo o controle. Prometeu que seria diferente, que nunca mais ia acontecer, que ele tinha aprendido a lição. Mas eu conhecia aquelas promessas. Eu tinha ouvido elas dezenas de vezes ao longo dos anos. E toda vez que eu acreditava, tudo voltava a ser pior do que antes. Então, dessa vez, eu não acreditei. Eu olhei nos olhos dele através da janela e balancei a cabeça. Não, nunca mais. Acabou. Foi nesse momento que eu vi algo que nunca tinha visto antes. Eu vi medo nos olhos dele. Ele estava com medo de perder o controle. Medo de ficar sozinho. Medo de que as pessoas descobrissem quem ele realmente era. E eu percebi que o poder tinha mudado de mãos. Não era mais ele quem tinha poder sobre mim. Era eu quem tinha poder sobre minha própria vida. Eu escolhia onde morar. Escolhia com quem falar. Escolhia o que fazer com o meu tempo, com o meu corpo, com a minha alma. Pela primeira vez em décadas, eu era livre. E liberdade é uma sensação tão intensa que chega a assustar. Porque com liberdade vem responsabilidade, vem escolhas, vem o peso de decidir quem você quer ser, agora que ninguém mais está te dizendo quem você deve ser. Comecei a reconstruir minha vida tijolo por tijolo. Arrumei um trabalho pequeno numa padaria do bairro.
Não pagava muito, mas era meu. Era dinheiro que eu ganhava com meu próprio esforço, que ninguém podia controlar ou tirar de mim. Aluguei um quartinho simples, só meu, com uma janela que dava para o sol da manhã. Não tinha quase nada dentro. Apenas uma cama, uma mesinha, um fogão velho. Mas era meu reino, meu espaço sagrado, meu lugar no mundo onde ninguém podia entrar sem permissão. E toda manhã, quando o sol entrava por aquela janela e batia no meu rosto, eu chorava de gratidão. Porque eu tinha esquecido como era bom sentir o sol. Tinha esquecido que eu merecia sentir calor, sentir luz, sentir vida. Você já teve que recomeçar do zero depois de perder tudo? Já descobriu que liberdade vale mais do que conforto? Deixa aqui embaixo qual foi a sensação de respirar pela primeira vez depois de tanto tempo prendendo a respiração. Reconstruir não é voltar ao que você era antes. É impossível voltar. A pessoa que eu era antes de todos aqueles anos de sofrimento tinha morrido. Ela tinha se despedaçado no porão. Tinha sido esmagada pelos golpes. Tinha desaparecido nas sombras. Eu não podia ressuscitá-la. E nem queria. Porque reconstruir é criar algo novo a partir dos cacos. É pegar os pedaços quebrados e montar algo diferente. Algo que talvez seja até mais bonito justamente por carregar as marcas do que sobreviveu. Eu não estava tentando voltar a ser a Olímpia de antigamente. Eu estava descobrindo quem era a Olímpia que tinha atravessado o inferno e saído viva do outro lado. Essa nova Olímpia era mais forte, mas também mais vulnerável. Era mais sábia, mas também mais cautelosa. Era mais livre, mas também mais consciente do quanto a liberdade é frágil e precisa ser protegida. Eu tinha cicatrizes que nunca iam desaparecer. Tinha pesadelos que ainda me acordavam no meio da noite. Tinha gatilhos que me faziam voltar instantaneamente para aquele porão escuro. Mas eu também tinha aprendido a me acolher, a me perdoar, a me amar de um jeito que nunca tinha amado antes. Porque quando você sobrevive ao pior, você desenvolve uma compaixão por si mesma que ninguém mais consegue entender. Você sabe o que passou, sabe o que aguentou, sabe o que custou continuar respirando. E isso te dá uma força silenciosa que nada pode abalar. Comecei a frequentar um grupo de apoio para mulheres que tinham vivido violência doméstica. No começo, eu só ouvia as histórias das outras, via minha própria história refletida em cada rosto, em cada lágrima, em cada voz trêmula. Mas com o tempo comecei a falar também. Comecei a compartilhar minha jornada, a contar como tinha saído, a mostrar que era possível recomeçar, mesmo quando tudo parecia perdido. E percebi que minha história tinha poder. Tinha o poder de inspirar, de encorajar, de mostrar para outras mulheres que elas não estavam sozinhas, que elas podiam ser livres também. Minha dor tinha se transformado em propósito. Meu sofrimento tinha virado ferramenta de cura para outras pessoas. Meus netos começaram a me visitar no meu quartinho. Eles adoravam ir lá. Diziam que minha casa era cheirosa, aconchegante, feliz. E era mesmo. Não tinha luxo, não tinha espaço, não tinha nada além do básico. Mas tinha algo que nunca tinha existido naquela casa grande onde eu morava antes. Tinha paz, tinha alegria genuína, tinha amor sem medo. Eu fazia biscoitos com eles, contava histórias, ouvia suas risadas encherem aquele espaço pequeno de uma forma que me fazia chorar de emoção. Porque aquilo era vida de verdade. Aquilo era o que eu tinha lutado tanto para conseguir. Não riqueza material, não status social, não aprovação alheia, mas paz, liberdade, a chance de ser avó de verdade, de estar presente sem estar destruída, de amar sem estar sufocada. Teve um dia que minha neta mais velha, aquela que tinha me comparado a um passarinho preso, me olhou com aqueles olhos enormes e disse: "Vovó, agora você parece uma borboleta." Ela não sabia, mas aquela frase foi uma das maiores recompensas que recebi por ter tido coragem de sair. Porque ela tinha razão. Eu tinha saído do casulo, tinha passado por uma transformação dolorosa, lenta, difícil, mas agora eu podia voar. Minhas asas ainda eram frágeis, ainda tremiam com o vento, ainda não tinham a força que eu gostaria que tivessem.
Mas elas existiam, elas funcionavam. E pela primeira vez na vida, eu estava voando. Estava indo para onde eu queria, no ritmo que eu escolhia, na direção que fazia sentido para mim. O processo de cura não tem data para terminar. Alguns dias eu acordava me sentindo invencível, pronta para conquistar o mundo. Outros dias eu acordava destruída, questionando se tinha feito a escolha certa, com medo do futuro, com saudade até daquele inferno, que pelo menos era conhecido. Mas eu aprendi que isso é normal, que cura não é linear, que você pode estar se reconstruindo e ainda assim ter dias ruins, que você pode estar livre e ainda assim sentir medo, que você pode estar voando e ainda assim lembrar do tempo em que estava presa. O importante não era não sentir mais dor. O importante era não deixar a dor me controlar. Era sentir, processar e seguir em frente mesmo assim. Você já descobriu que às vezes a maior vitória não é não ter cicatrizes, mas aprender a viver bem apesar delas? Já transformou sua dor em propósito? Conta aqui embaixo como você ressignificou algo ruim que aconteceu na sua vida. Hoje, quando olho para trás, eu vejo uma jornada que ninguém deveria ter que fazer. Vejo anos perdidos, sonhos destruídos, uma mulher que sofreu sozinha em silêncio, enquanto o mundo continuava girando lá fora. Mas eu também vejo resistência. Vejo uma alma que se recusou a morrer completamente. Vejo uma mulher que contou cada golpe, não para se vitimizar, mas para se manter consciente, para provar para si mesma que ainda estava viva. E vejo uma fênix, porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu queimei até virar cinzas naquele porão. Mas das cinzas, eu renasci. Não igual, não inteira no sentido de não ter feridas, mas viva, forte, livre. A história da minha vida não é sobre o homem que me destruiu. É sobre a mulher que se reergueu. Não é sobre o porão que me prendeu. É sobre a porta que eu tive coragem de abrir. Não é sobre os golpes que recebi. É sobre os passos que dei mesmo ferida, mesmo quebrada, mesmo sem saber se ia conseguir. Minha história é sobre recuperar minha alma. Porque foi exatamente isso que eu fiz. Meu marido tinha tentado roubar quem eu era. Tinha tentado me transformar em sombra, em nada, em serva sem vontade própria. Mas minha alma era mais forte do que ele. Ela resistiu, ela esperou. E quando chegou a hora certa, ela me guiou de volta para casa, de volta para mim mesma. Hoje eu tenho uma vida simples, mas é minha. Acordo quando quero, durmo quando tenho sono, como o que me dá vontade, falo o que penso. Parecem coisas pequenas, mas para quem viveu sem essas liberdades básicas, são conquistas gigantescas. Eu aprendi a valorizar o simples. Uma xícara de café tomada com calma, uma conversa com uma amiga, o sorriso de um neto, o sol batendo no rosto, o direito de dizer não sem ser punida, o direito de existir sem pedir permissão. Essas coisas que muita gente considera normais são, para mim, milagres diários. E eu não deixo nenhum dia passar sem agradecer por eles. Meu ex-marido ainda está vivo. Envelheceu sozinho, amargo, amargurado. Ele perdeu a família, perdeu o respeito, perdeu tudo que achava que controlava. E sabe o que eu sinto por ele? Pena. Não raiva, não ódio, não desejo de vingança. Apenas pena. Porque ele viveu uma vida inteira tentando controlar os outros e nunca aprendeu a se controlar. Viveu tentando destruir a minha alma e acabou perdendo a dele. Eu fui a presa, mas hoje sou livre. Ele era o opressor, mas hoje vive preso na própria amargura. A vida tem um jeito de equilibrar as coisas. Não sempre no tempo que gostaríamos, não sempre da forma que esperamos, mas eventualmente a verdade aparece. E a verdade é que quem tenta destruir os outros acaba se destruindo. Tem uma coisa que eu queria deixar clara para qualquer pessoa que esteja passando pelo que eu passei. Não importa quanto tempo você já aguentou. Não importa quantos anos se passaram. Não importa quantos golpes você já contou. Nunca é tarde para sair. Nunca é tarde para escolher você mesma. Nunca é tarde para recuperar sua alma. Eu saí com 60 e poucos anos, quando muita gente achava que eu era velha demais para recomeçar.
Mas eu recomeço. Eu vivi. Eu renasci. E se eu conseguir, você também consegue. Não é fácil. Não é rápido. Não é sem dor. Mas é possível. E vale cada segundo de coragem que você vai precisar ter. Minha alma não é mais aquela que entrou naquele casamento há tantos anos atrás. Ela não é nem aquela que foi enterrada no porão durante todos aqueles anos. Ela é nova. É outra. É uma alma que conhece a escuridão, mas escolheu a luz. Uma alma que foi quebrada, mas se remontou mais forte. Uma alma que quase morreu, mas decidiu viver. E essa alma, essa Olímpia renascida, é quem eu sou hoje. Não uma vítima. Não uma sobrevivente apenas, mas uma mulher que venceu. Uma mulher que se reergueu. Uma mulher que recuperou o que era seu por direito desde sempre. Sua própria vida, sua própria voz, sua própria alma. E ninguém, nunca mais, vai tirar isso de mim. E você? Está prendendo sua própria voz por medo do que vão pensar? E está adiando a liberdade porque não é o momento perfeito? Deixa aqui nos comentários. O que está impedindo você de voar? Porque talvez seja a hora de abrir as asas, mesmo que ainda estejam tremendo. Você chegou até aqui, ouviu minha história completa, desde o porão até a liberdade. E agora eu tenho algumas perguntas para você. Que porões você está aceitando na sua vida? Que golpes você está contando sem tomar nenhuma atitude? Quantas vezes você vai se curvar antes de perceber que nasceu para ficar de pé? Essas perguntas não são fáceis, e talvez você não tenha resposta agora. Mas elas vão ficar ecoando dentro de você. E um dia, quando você menos esperar, elas vão te acordar no meio da noite. E você vai ter que decidir o que fazer com elas. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu sei que cada história é única. Cada situação tem suas complexidades. Cada pessoa tem seus próprios demônios para enfrentar. Mas eu também sei que dentro de cada um de nós existe uma força que a gente nem imagina que tem. Existe uma alma que se recusa a morrer. Existe uma centelha que continua acesa, mesmo quando tudo ao redor está escuro. E se você está passando por algo difícil agora, se você está preso em algum porão literal ou metafórico, eu quero que você saiba, você não está sozinho. Sua dor é real, seu sofrimento importa. E você merece ser livre. A liberdade não vai cair do céu. Ninguém vai chegar batendo na sua porta com uma solução mágica. Você vai ter que ir buscar. Vai ter que escolher, mesmo com medo. Vai ter que dar o primeiro passo, mesmo sem saber aonde ele vai te levar. Vai ter que confiar que existe algo melhor, esperando por você do outro lado dessa escuridão. E vai ter que acreditar que você é forte o suficiente para chegar lá. Por quê? Você é, mesmo que não pareça agora. Mesmo que você esteja quebrado, cansado, sem esperança, você é mais forte do que imagina. Sua alma é mais resistente do que qualquer porão. E você pode renascer quantas vezes forem necessárias. Se essa história tocou algo dentro de você, se você sentiu que precisava ouvir isso hoje, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Porque eu vou continuar compartilhando histórias reais. Histórias de dor e superação. Histórias que mostram que é possível vencer, mesmo quando tudo parece perdido. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha. Porque às vezes uma história pode ser a diferença entre desistir e continuar lutando. Entre aceitar o porão e buscar a porta. Entre contar os golpes e começar a revidar. Eu não prometo que vai ser fácil. Eu não prometo que não vai doer. Eu não prometo que você não vai ter medo. Mas eu prometo que vale a pena. Vale a pena cada lágrima, cada noite em claro, cada passo incerto em direção à liberdade. Porque no final, quando você olhar para trás e ver o caminho que percorreu, você vai entender que cada dificuldade foi necessária. Cada queda te ensinou a se levantar melhor. Cada noite escura te preparou para valorizar a luz. E você vai perceber que não foi à toa, que você não sofreu em vão, que tudo aquilo te transformou na pessoa forte, corajosa e livre que você é hoje. Então, não desiste. Não aceita o porão como destino. Não conta os golpes eternamente sem fazer nada para escapar.
Sua alma está esperando por você. Sua liberdade está esperando por você. Sua verdadeira vida está esperando por você. Tudo o que você precisa fazer é ter coragem suficiente para dar o primeiro passo, e depois o segundo, e depois o terceiro. E um dia você vai olhar para trás e perceber que saiu do porão, que atravessou o fogo, que renasceu das cinzas, que se reergueu como um fênix. Exatamente como eu fiz, exatamente como você também pode fazer. Minha história foi sobre uma mulher chamada Olímpia que viveu anos trancada num porão, física e emocionalmente. Foi sobre contar golpes, sobre resistir quando tudo gritava para desistir, sobre descobrir que a alma humana é indestrutível quando decide lutar. Foi sobre sair do inferno, reconstruir uma vida do zero e renascer mais forte do que antes. Foi sobre recuperar o que me foi roubado, minha dignidade, minha liberdade, minha própria alma. Se essa história te tocou de alguma forma, eu peço 3 coisas. Primeiro, se inscreve no canal para continuar acompanhando histórias reais como essa. Segundo, deixa seu like nesse vídeo para que ele chegue a mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Terceiro, compartilha com quem você acha que precisa saber que é possível recomeçar, que nunca é tarde, que existe vida depois do porão. Sua ação pode ser a diferença na vida de alguém. Eu vou deixar aqui no final outro vídeo que conta uma história igualmente poderosa. Assiste agora, porque você precisa ver que não está sozinho nessa jornada, que existem outras pessoas que também venceram o impossível, que a esperança é real, mesmo quando parece que não é. E agora eu me despeço de você, com o coração cheio de gratidão por ter me ouvido até o fim. Obrigada por ter me dado sua atenção, seu tempo, sua presença. Espero que minha história tenha plantado uma semente dentro de você. Uma semente de coragem, de força, de esperança. E que essa semente cresça até te dar a força que você precisa para viver a vida que você merece. Um beijo enorme no seu coração. Até a próxima história.